Crente feliz é crente perseguido, mas a maioria não está pronta para essa discussão. Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal dos Paroleiros para mais uma roda de parola inédita, parola de número 132, terminando aqui o primeiro bloco do Sermão do Monte, falando a respeito das bem-aventuranças. Então, hoje nós vamos concluir esse primeiro pedaço, vamos dizer assim, do sermão mais importante de Jesus. Hoje, a formação dos paroleiros com, na minha ponta esquerda, Oráculo, diretamente de Presidente Prudente, na minha ponta direita, Mente Brilhante, diretamente de São Paulo, hoje 04 de folga, e eu aqui, Decano, completando o trio em São José dos Pinhais, no Paraná. Vamos dar sequência, então, a essa super roda de parola, porque os paroleiros não param! Estamos chegando na parola de número 150. Vai fazendo conta aí, porque já vão bater 150 parolas. Meninos do céu, como estamos avançando, hein? Quem diria, né? Quem diria? Muito bom. Eu lembro das primeiras piadinhas nossas, quando a gente chegou em 10, 12 parolas, a gente brincava. Parola 15, quem diria? Puxa, vamos chegar em 150 logo e avançando. E aí, Mente Brilhante, bora parolar, filho? Bora parolar, porque hoje é noite de parola. Quero mandar um abraço para você que está aí nos assistindo, nos ouvindo. Compartilhe essa parola, porque cada vez que nós somos parados na rua, recebemos no nosso Instagram, no nosso Telegram, no nosso Facebook, algum comentário, nós ficamos super felizes. Aliás, nos siga também no nosso Deezer e no nosso Spotify, porque lá nós temos pessoas que estão nas academias, estão caminhando, estão correndo por aí, loucamente escutando os paroleiros. Sem contar os incríveis recortes no TikTok, né? E em breve no Quai. Eu tô achando incrível esse seu sotaque, Wilson. Só me tira uma dúvida, é do sul do Texas ou é de Wyoming? Eu fiquei na dúvida. Eu não tenho culpa se você não sabe falar inglês corretamente, né? Depois que você mudou para aí, você só sabe falar curitibano, piauense, então não tenho culpa. Você fala polenta. É de uma província distante, Arthur, chamada Greenhouse. Greenhouse. The Lemon Peas, né? The Lemon Place. Exatamente. Engineer Caetano Álvares. Caetano Álvares. Poderíamos dizer ao Singer Álvares. Não? Singer Álvares. Singer Álvares. Big Singer Álvares. Eu fico imaginando. Muito bom. Se o Xandão tivesse aqui agora, ele diria Aurora Village. In the North Zone. Muito bom. Vamos lá. Muito bom. Lá, então. Vocês são demais. Vamos, então, chegar aqui à parte final das bem-aventuranças. O Wilson não estava aqui na semana passada e a gente conseguiu avançar bastante no tema, né? A gente teve bastante tempo para estar falando, né? E interagindo uns com os outros aqui, Will. Foi livre, né? Foi um negócio livre. O negócio fluiu, cara. Foi bem legal. E a gente, na verdade, na semana passada, Will, eu não sei se você teve tempo de acompanhar, a gente contou a história, né? O Jesus, enquanto ele falava das bem-aventuranças, ele ia contando uma historinha, né? Então, se você não viu, volta na parábola anterior lá para você ver
a história de resgate e envio que Jesus conta durante as bem-aventuranças. Mas, no final aqui, né, versículos 10, 11 e 12, nós vamos encontrar Jesus fazendo uma declaração, no mínimo, curiosa, né? E, ao mesmo tempo, uma declaração que vai ser contrário a muitas das coisas que a gente tem escutado numa teologia light hoje, vamos dizer assim, né? Jesus aqui está afirmando a seguinte coisa: olha, você vai ser feliz, mas muito feliz, mas feliz mesmo, feliz pra chuchu, a hora que você começar a ser perseguido por minha causa. E isso me deixa uma pulga atrás da orelha aqui, porque, como eu disse, isso vai contra uma ideia de que nada de ruim vai acontecer com a gente, e que crente vive sempre num mar de rosas, né? Num carrossel veneziano, vamos dizer assim, né? Passeando livre, leve e solto nessa vida aqui nessa terra. Mas, na verdade, é que a gente vai encontrar, por uma série de momentos, perseguições. E é importante para vocês dois aí que estão me ouvindo, a gente falar a respeito de perseguição, muitas vezes a gente pode cair no erro de falar assim: não, eu sou perseguido porque eu sou crente. Eu sou perseguido porque eu falo de Jesus. Na verdade, gente, muitas pessoas são perseguidas porque elas são chatas mesmo, né? E isso não tem nada a ver com o versículo que a gente está falando aqui, né? Então, a perseguição, ela vem por conta da justiça. E é importante, eu gosto muito do Ilcinho, toda vez que a gente fala da palavra justiça, ele já fica todo arrepiado ali no cantinho dele. E aí eu quero puxar um gancho teu, Will, para começar. Um versículo que você, vira e mexe, você fala nas parolas, que é: nós fomos feitos justiça de Deus. Né? Que justiça de Deus é essa que nos faz ser perseguidos? Vamos lembrar, quando Paulo ele fala a respeito, 2 Coríntios 5, 21, ele está falando que ele se fez pecado para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Mas nós precisamos lembrar de algo que é bem salutar, que é assim: Jesus, quando ele morreu na cruz, ele levou tudo na cruz. E aí já começa a abrir uma caixa de minhoca aqui. Porque, de fato, ele nos curou, de fato, nós recebemos a ressurreição, de fato, nós recebemos uma nova vida. Mas ele fala o seguinte: olha, no mundo tereis aflição. Tende bom ânimo. E lá em João, 1 de João, vai ser dito que, de fato e de verdade, aqueles que vencem o mundo, aqueles que nasceram de novo. E aí você ouve isso e fala: rapaz, então tá tudo certo. Só que, olha só, Jesus ele fala assim: olha, saiba que vocês serão perseguidos, vocês passarão por aflições, vocês passarão por lutas, porque se odiaram a mim, quanto mais a vocês. Não vou lembrar agora aqui qual é o número da parola, mas com certeza você aí, Arthur, você vai puxar na memória. O Paulinho, certa vez, ele explicou para nós o que significa a palavra cristão. E a primeira vez quando ela foi utilizada. E, na verdade, todo mundo faz um romance sobre isso, mas era uma chacota. Né? O Paulinho, ele muito bem explicou isso aí em algumas das nossas parolas aí a respeito disso. Então, bem da verdade, quando Jesus está falando sobre essa bem-aventurança, primeiro que ela tem um caráter escatológico, que você vai ver isso acontecendo e refletindo lá em Apocalipse, capítulo 7, a partir do verso 10, e aí vai estar dito assim: olha, que os mártires estarão ali clamando, dizendo: ei, eu estou aqui, o meu sangue foi derramado por isso. Então, veja que quando Jesus está falando sobre isso, ele está apontando para um aspecto escatológico, dizendo: olha, vocês vão ser perseguidos, mas olha, vocês não precisam se preocupar com aquilo que vocês terão que falar, com aquilo que vocês terão que dizer. E aí, o Paulinho, ele vai concordar comigo,
Porque muitas vezes o pregador, e eu não sei se você já ouviu isso, Arthur, mas eu não preciso meditar na palavra, eu não preciso me preparar para pregar, porque o Espírito Santo me dará aquilo que eu deverei falar no momento da pregação. E aí a gente tira um texto do contexto para justificar porque o pregador não se preparou. Mas, a bem da verdade, o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, vocês serão apresentados diante de tribunais, vocês serão de fato perseguidos. Por quê? Se odiaram a mim, quanto mais a vocês. E lá em Apocalipse, capítulo 7, vai dizer o seguinte: todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e aí começa a entoar um louvor. E naquele momento está dizendo assim, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Parece o Sérgio Chapelain falando. De onde eles vieram? O que eles comem? Para onde eles irão? Lembra disso? Como aí, se reproduzem? Como se reproduzem, exatamente. E aí respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e se alvejaram no sangue. Veja, ali houve uma perseguição. Então Jesus ele está apontando para algo que vai dizer respeito a mim e a você. Se nós estivermos numa linha escatológica, entendendo e compreendendo que a igreja passará pela tribulação, ela está falando sobre esse tipo de perseguição. Lógico que nós estamos falando sobre uma linha escatológica que diz sobre os tribulacionistas, né? Aqueles que acreditam na pré-tribulação, que a igreja é arrebatada antes e tudo mais, não está falando sobre isso. Mas vamos falar sobre a igreja passando pela tribulação. E aqui está falando sobre esses mártires. Nós vamos ver mais para frente ainda pessoas que vão ser... E aí Paulo vai dizer isso aos romanos a respeito do remanescente dos judeus que vão passar por essa situação toda, né? Então Jesus está apontando para isso. Jesus está apontando e a ponto de Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 14, ele vai dizer assim: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça. E aí ele dá um ânimo, ele fala assim: não vos amedronteis. Portanto, com as suas ameaças, nem ficais alarmados. Então, quando Jesus ele está falando sobre essa bem-aventurança, ele está apontando para algo que virá a acontecer. Mas, óbvio, nós também temos que entender que no dia de hoje, e aí eu tomo o gancho do que você falou, quando de fato nós somos perseguidos pelo fato de nós carregarmos o nome. Mas nós não podemos esquecer do que Jesus disse, né? E aí vem um ponto que é bem provocativo, que muitas vezes nós oramos falando assim: Deus me livre de toda essa adversidade. Ei, mas quando Pedro estava preso, a igreja uníssona orou. E orou dizendo: Pai, impute a eles ainda mais coragem, intrepidez, sabe? Empodere ainda mais. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Agora, legal você usar, Will, 1 Pedro, porque 1ª e 2ª Pedro são cartas que Pedro escreveu enquanto estava na cadeia, né, estava na prisão, como um perseguido por causa da justiça. E qual que é o assunto, a tônica dessas duas cartas? Justamente encorajar os crentes. São cartas circulatórias, né, cartas que tinham o propósito de ser copiadas, e muito copiadas, para ser distribuídas pelos diversos crentes ali da Ásia Menor. E Pedro, quando escreve essas cartas, ele escreve em um período de estagnação do cristianismo, né? Pedro escreve quando Nero já estava aterrorizando a vida dos cristãos, né? E Pedro está preso em Roma, agora
escrevendo para essa turma, né, na metade ali, um pouco depois da metade do primeiro século. E os crentes estão estagnados, eles estão cansados, tem muita gente pensando em desistir da fé naquele momento. E Pedro escreve uma carta dizendo: resistam, gente, resistam. Você sabe que, pensando em orientações para resistir, um pouco anterior, mas dentro do mesmo contexto, é a carta aos Hebreus. A gente fala carta, né, mas na verdade esse texto dos Hebreus, né, aos Hebreus, é um baita de um tratado teológico. E tem um trecho desta carta, eu preguei sobre ele um dia desses, que fala assim: ó, gente, vocês resistiram muito pouco, né? Vocês estão resistindo muito, muito pouco. Agora, o que me chama a atenção, lá no trecho dos heróis da fé, deixa eu ver se eu acho aqui, lá no trecho dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, ali pelo versículo, mais caminhando lá para o final, aqui, ó, lá no versículo 33, de 11 de Hebreus, versículo 33, a palavra vai falar assim, já lá nas conclusões, né, a partir do 32, que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, e aí continua falando acerca de atributos e perseguições que esses homens passaram, e quando chega lá no verso 38, tem um parêntese que diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. Eu acho lindo isso, essa fala do autor da carta aos Hebreus, mencionando que estes que praticaram a justiça eram homens dos quais o mundo não era digno. Né? E eu fico pensando, por que a perseguição acontece ao cristão? Porque o cristão, ele é estranho ao mundo, né? Ele anda do avesso em referência ao que o mundo oferece, ele anda na contramão em referência ao que o mundo estabelece, né? E aí tem um jargão, né? O Arthur começou falando dos pregadores da hipergraça, mas tem um jargão que a gente ouve, alguns inclusive corrigindo, né? Quando a gente fala, não, os crentes precisam andar na contramão, aí aparece uma meia dúzia corrigindo, dizendo, não, os crentes não estão andando na contramão, os crentes estão andando na mão. Não, cara, nós não estamos andando na mão. Eu não estou andando na mão desse mundo. Esse mundo jaz no maligno, né? Esse mundo é tenebroso. Eu não estou andando na mão desse mundo, eu estou na contramão mesmo. E é por isso que eu sou perseguido. É por isso que eu sou estranho a esse mundo. É por isso que eu sou incomum a esse mundo. Aquilo que eu faço não comunga com os princípios desse mundo. Logo, eu sou incomum, né? Logo, eu não sou parte desse mundo. Eu estou no mundo, mas não sou parte dele. E esse é o motivo pelo qual o mundo, conforme, levando em consideração, né, a fala do autor da carta aos Hebreus, o mundo não é digno do cristão. Não é um lugar digno do cristão. Logo, o mundo quer expurgar aquilo que lhe é estranho. Então, nada mais comum, e deve ser comum na vida cristã, nada mais comum do que essa tentativa de expurgo constante. E aqui entra a perseguição. Por isso que Jesus fala, bem-aventurado é o perseguido por causa da justiça. Porque se eu estiver vivendo a justiça ipsis literis, ou seja, do jeito que ela tem que ser vivida, obrigatoriamente faz parte do combo eu ser perseguido. São as letras pequenas do contrato do dia que eu aceito Jesus. Não tem jeito, né? Se eu vou me mover pelos mandamentos, pelos princípios, eu vou ser alguém que o mundo não é digno da minha presença. Né? Não porque eu sou bom, mas porque os meus valores são superiores aos valores desse mundo. É isso que a palavra quer dizer, que ele nos faz andar em lugares altos. Não quer dizer que ele vai me fazer passar por cima das aflições. Não, não é isso. Passar por cima dos problemas. Não, isso é contraditório ao que a palavra diz. A palavra diz, o próprio Senhor Jesus dizendo que no mundo eu passarei por aflições. Mais uma que está no combo. Não tem jeito de abrir mão disso. Né? E nem sempre a aflição diz respeito à perseguição. A perseguição é um outro ingrediente, né, desse combo todo. É um outro ingrediente da vida cristã.
né? Mas o fato de eu andar por cima significa que eu vou me nortear por valores que são superiores aos valores deste mundo caído. Por quê? Porque este mundo jaz no maligno. Logo, este mundo jaz naquele que caiu e que traz valores que caíram junto com ele, né? Uma vez que esses valores caíram, eu não posso revirar o lixo para pegar valores para mim, né? E infelizmente hoje nós temos teologias que reviram o lixo, nós temos igrejas que reviram o lixo, nós temos pregadores que antes de pregar reviram o lixo ao invés de abrir as suas Bíblias, né? E vomitam esse tipo de coisa esdrúxula no ouvido de muita gente. E, infelizmente, muita gente que vai se norteando por versículo do dia, por pregação coach, por pregação de hipergraça, vai se alimentando desse tipo de coisa. Vai se alimentando desse tipo de teologia acidentada e perigosa que arranca da vida do crente aquilo que é inerente, obrigatoriamente inerente na vida do crente e que deve ser um motivo para o crente pensar o seguinte: estou funcionando direito. Se eu estou sendo perseguido, se eu sou estranho ao mundo, se eu sou incomum ao mundo, se o mundo não comunga comigo e eu não comungo com o mundo, então significa que eu estou funcionando direito, né? E isso é o quê? É por causa da justiça, por causa dos valores superiores nos quais eu me baseio. Não sou cidadão dessa pátria, sou cidadão da pátria celestial. Me movo por estes valores e uma vez me movendo por estes valores, não tem como não andar de uma maneira que contradiga a prática deste século. Não vos conformeis com este século. E nisso daí, né, Paulinho, se você parar para pensar, a gente está olhando só na nova aliança, né? Mas vamos pegar a velha, né? Você vai pegar Daniel. Daniel, você está proibido de orar. Ele, como é que é? Não. Eu não só vou orar. Veja, ele foi perseguido porque ele orava. Ele orava. Eu não só agora vou orar, mas eu vou orar na janela para vocês largarem a mão de ser trouxa. E vamos mais além. Aí você pega Cedraque, Mesaque e Abidnego. Nós vamos colocar você no fogo, porque você, ó, cantou a gaita lá, você não dobrou o joelho e tal. E aí o que acontece? Eu vou entrar lá e se Deus tiver que me livrar, ele vai me livrar, mas eu não me prostro. Veja, porque uma música tinha que cantar e o cara tinha que dobrar o joelho. E ele não dobra. Ele não abre mão. Ele não abre mão. Mordecai. A forca foi armada para ele porque Ramã disse que, olha, o cara não está se sujeitando. Então, você vê que isso não é apenas um atributo da nova aliança. Ou seja, em Provérbios vai dizer que aquele que abomina o mal, na versão TPT, vai dizer assim, aquele que abomina o mal nele pratica atos de adoração. Então, isso significa dizer o quê? Que quando eu estou em linha com aquilo que a palavra está dizendo, eu serei. Agora eu me esqueci a passagem que vai dizer que os cristãos, eles são os atormentadores desse século, lá em Atos. Então você vê que... Atos 17. Nós somos os atormentadores. Agora, não é que a gente está apurrinhando os outros. Não, é porque existe... Tanto que se você continuar lendo o sermão, logo no verso 13... E no verso 14, no 13 vai dizer, vós sois sal da terra. No 14, vós sois luz do mundo. Você consegue entender isso? Então, ou seja, aquilo que nós carregamos dentro de nós, o apóstolo Pedro vai dizer que eu e você carregamos a partícula, a centelha divina. Nós somos coparticipantes da natureza divina. E é por isso que Jesus ele disse, cara, se odiaram a mim, você vai ver o que vai acontecer com vocês. Então, por isso que mais para frente, Jesus vai falar, ó, preste atenção, ninguém vai para a guerra sem antes fazer o cálculo. Vou falar mais, ninguém edifica sem antes medir. Isso significa dizer, olha, existe um preço a pagar. Então, saiba que
você precisa discernir algo. E aí, talvez você que esteja nos ouvindo, nos assistindo, talvez você esteja pensando, nossa, que hereges que eles são. Mas essa é a verdade. Nós não podemos pregar um evangelho light, quando a bem da verdade, a palavra mesmo diz que a porta é estreita, mas o caminho para a perdição é largo, né? Sim, eu ia... Só para deixar a referência, Arthur, só para deixar a referência, Atos 17, né, que o Will citou, quando os apóstolos Paulo, né, chega em Tessalônica, e se não me engano depois vai para Bereia, e ali quando ele chega, verso 6 de Atos 17, quando eles chegam ali, a notícia é essa: aqueles que têm atormentado o mundo já têm chegado aqui, né, estão chegando aqui. Essa é a passagem que o Will citou, Atos 17, 6. Beleza. Eu ia pontuar algumas coisas, mas vou deixar para o segundo bloco, para a gente não perder o timing aqui, e até vai servir de gancho para a gente usar para frente. Então, olha só, chegamos ao final do primeiro bloco desta parola 132, mais uma dentro do tema Sermão do Monte, dentro do subtema As Bem-aventuranças, né? Daqui a pouco a gente está fazendo capítulo, parágrafo, né? Tá bacana isso aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa, e você já sabe, já deixa o seu joinha aqui, compartilha esse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a mostrar a gente para mais pessoas. Então siga-nos lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no TikTok. E se você gosta de formato de podcast, enquanto você está aí malhando na academia, temos também formato de podcast no Spotify, no Deezer. Escolha a plataforma que for melhor para você. O que importa é que os paroleiros estejam na sua playlist. Um grande beijo para todos e até o segundo bloco, se Deus quiser. Tchau, tchau.